Pois então, meus queridos, nós estamos aqui com mais um episódio do nosso Cappuccino Cast. E eu, Frei David, Frei Capuchinho, com grande alegria te recebo aqui. Obrigado por você estar conectado, conectada aqui neste nosso programa, que hoje tem o tema A Arte nos eleva ao sagrado. Mas é óbvio que o Frei não vai ficar aqui expondo, falando sozinho. Eu tenho um convidado, e um convidado mega especial, não porque ele também é capuchinho, mas porque esse frade, ele tem formação nessa área. Esse frade, ele se preparou, ele vive imerso nesta arte. Com grande, imensa satisfação, eu te recebo aqui, Frei Sidney, bem-vindo! Obrigado, Frei. Obrigado. Paz e bem. Obrigado pelo convite. É uma alegria estar aqui, não é? Poder fazer parte desse bate-papo sobre a arte e o sagrado. Muito obrigado. Paz e bem, Frei. Então, para nós começarmos, apresente-se para o nosso público, para as pessoas que estão nos ouvindo. Quem é o Sidney Damásio Machado? Isso mesmo, acertei? Acertou, é isso mesmo. Eu sou frade capuchinho, sou nascido em Joinville, em Santa Catarina. Estou na ordem há mais de 30 anos, mas são 26 anos de profissão religiosa. E não sou sacerdote, sou um irmão consagrado, não sou sacerdote. Estudei filosofia, estudei teologia, fiz diversos trabalhos ao longo dos meus anos de formação. E boa parte dessa formação, uma formação mais específica, eu fiz no campo da arte e da espiritualidade. Eu estudei bens culturais da igreja em Roma, depois eu fiz um mestrado e depois um doutorado em teologia espiritual, mas sempre estudando essa relação entre arte, espiritualidade, liturgia e arte, arte e fé, arte, mística, espiritualidade, ou seja, sempre dentro desse campo que une essa dimensão artística, a dimensão da beleza, da sensibilidade, a dimensão do sagrado, da comunhão com o Senhor, da oração. Pois então, meu querido irmão, minha querida irmã, você que está nos acompanhando, já viu que não é peixe pequeno que nós temos aqui, é uma autoridade no assunto, e através desse nosso papo, desta nossa partilha, queremos que você também se apaixone ainda mais pela arte, mas também eu quero puxar a arte sacra aqui com o Frei, né? Mas enquanto ele vai nos dizer por que ele foi entrar nesse mundo, eu vou servir o nosso famoso cappuccino. Aceita, Frei? Opa, vamos lá, tomar um cafezinho. Vamos tomar, então. Na verdade, a minha relação com a arte é algo que me remete à infância. Desde muito, muito pequeno, eu desenhava, eu tratava de melhorar a minha relação com o desenho. Eu venho de uma família que gosta muito de música, então eu tinha tios que cantavam, meu pai cantava bem, nas festas de família sempre tinha as rodinhas de música e mesmo música, digamos assim, de uma certa qualidade, né? A MPB, a música popular, mas também os antigos clássicos. Eu cresci nesse ambiente. Quando eu entrei no seminário, no primeiro ano não tanto, mas já no segundo ano de seminário eu tive a oportunidade de entrar em contato com os monges do Mosteiro da Ressurreição em Ponta Grossa, e ali eu fui apresentado de uma maneira mais, digamos assim, mais formal, a iconografia cristã. Iconografia seria? As imagens, né? As imagens para o culto. E quando a gente fala em iconografia, de uma maneira geral, a gente tende a ser remetido para a arte que a igreja produziu desde as suas origens, lá do final do segundo, começo do terceiro século, até mais ou menos o século XIII, quando começa o Renascimento, e aí a arte no Ocidente vai por outros caminhos. Mas antes disso, por mais ou menos 1.200, 1.300 anos, a igreja tinha uma forma de apresentar a Sagrada Escritura que também passava pela música e pela pintura, pelos afrescos das igrejas, de tal maneira que existia sempre uma íntima relação entre a palavra de Deus e as imagens. Então, quando eu tive contato com a iconografia, eu também tive diante de mim um novo percurso espiritual. Eu quase julgaria, não é, arriscaria dizer
que a minha vocação se manteve, digamos assim, firme, com perseverança, porque no contato com a pintura da Igreja Antiga, eu descobri a fé de uma maneira que eu ainda não conhecia, ou seja, uma fé mais enraizada na Sagrada Escritura, uma fé capaz de alimentar com profundidade a minha vida espiritual, mas também de me fortalecer e de me sustentar nos momentos de crise, porque eles sempre aparecem, não é? Então, esse caminho da arte foi também para mim um caminho de espiritualidade, e dali em diante eu nunca mais pude me afastar dele, porque a minha espiritualidade foi profundamente marcada por isso, e a arte alimenta a espiritualidade se expressa também através da arte, então é uma via de mão dupla, a gente pode dizer assim. Com quantos anos o senhor estava quando foi apresentado a essa iconografia? Para a iconografia, não é que eu não conhecesse a iconografia, eu não tinha sido apresentado aos seus conteúdos, existe uma linguagem simbólica, existe uma expressão por meio de convenções e de símbolos. Eu tinha 20 anos. 20 anos. 20 anos. Mas antes disso, antes do senhor ingressar no seminário, também estava na sua ideia, no seu ideal, de seguir também um caminho na arte? Não. Eu sempre gostei de cantar, eu sempre cantei, né, na escola, concursos, essas coisas, coral, cantei em corais. Trabalhava com desenho, mas de uma forma muito amadora. Pintar exatamente eu não pintava. Eu comecei a pintar com os 20 anos, quando eu conheci o Mosteiro da Ressurreição. Mas desenhava. Sempre que podia, eu desenhava e exercitava digamos, na arte tudo é muito repetição, né? Certo. Então, desenhar bem significa também ter a perseverança no tentar muitas vezes e aprimorando o traço, aprimorando a expressão, mas tudo isso é muita repetição. Então eu fiz esse percurso porque eu gostava de arte, mas eu nunca tinha a expectativa de que isso pudesse ser útil, me ajudar e me fortalecer no caminho espiritual. Foi uma descoberta meio que natural, não é? Deus foi conduzindo. Olhando para trás, a gente percebe a mão de Deus guiando a história. Sempre é assim, né? Exato. Bom, é muito lindo da gente perceber como que a arte e a espiritualidade estão juntas, estão unidas. E nós temos ainda mais esta certeza por esta primeira fala do Frei Cid, né? Também como é bonito de nós vermos que não é algo somente teórico, mas ele pratica, ele vive, até mesmo leciona, ensina, passa um pouco destas informações aos seus alunos, aos acadêmicos, mas de um modo que realmente tem vida nesta arte, neste assunto arte. Mas, Frei, olhando para você como um irmão, o senhor hoje se desponta, não só num cenário religioso, mas também num cenário artístico, como uma pessoa que realmente consegue dar ênfase à espiritualidade e à arte. Tá? Isso é uma contestação não somente minha, mas de várias pessoas que estão próximas a você. A pergunta que eu faço é muito simples. Esta união da espiritualidade e da arte, ela vem de séculos, ela vem há muito tempo, ou teve um momento na história em que propriamente elas encaixaram? Se nós formos responder de um ponto de vista de história das religiões, praticamente toda a expressão religiosa, até onde chega o nosso conhecimento, né, a partir da arqueologia, da antropologia, toda a expressão religiosa parece nascer junto com a expressão artística. Não é? A religiosidade é composta de ritos, de mitos e de ritos, de tal maneira que o rito supõe música, supõe dança, supõe uma gestualidade, supõe também uma expressão plástica. Se nós vamos às antigas cavernas, a arte rupestre, de um modo geral, os estudiosos interpretam essas antigas pinturas, e a gente está falando de milhares e milhares de anos, sempre em chave espiritual, sempre em chave de relação com o mundo invisível, nós poderíamos dizer assim. Se nós vamos à Sagrada Escritura especificamente,
A Sagrada Escritura está cheia de expressões poéticas. Então, os salmos são poesia e são arte, né? Os livros históricos na Sagrada Escritura estão permeados de expressões poéticas. Mas quando o povo de Israel se entende como povo, pensemos já no deserto, quando se faz a arca, se constrói a arca para transportar as tábuas da lei, se faz o tabernáculo. Toda essa construção é feita com base em indicações do próprio Deus, mas com expressões artísticas. Escultura, pintura, arquitetura, e isso vai se materializar depois na construção do templo, não é? Então, na Sagrada Escritura, a arte tem um grande papel. Um papel que se torna ainda mais explícito no Novo Testamento. Mas onde o Novo Testamento fala de arte? A gente pode dizer assim, do ponto de vista da teologia, o Novo Testamento oferece um fundamento para a representação do rosto de Cristo, por exemplo. Porque se nós vamos ao Antigo Testamento, por que está proibido de se fazer imagens no Antigo Testamento? Simplesmente porque Deus não é conhecido. Todas as comunicações entre Deus e o homem no Antigo Testamento estão mediadas por um anjo, ou por um sonho, ou por uma voz. Ninguém jamais viu a Deus. Até mesmo Moisés, que é considerado o grande adorador de Deus, se você vai ao texto, não é, da visão de Moisés, o texto descreve que Moisés teve uma grande visão, e o que ele viu? Deus que se afastava de costas, e ele viu a orla do manto por trás. Ou seja, ele não viu a Deus, ele viu a orla do manto quando Deus já se afastava. Porém, quando Paulo escreve aos Colossenses, ele vai dizer: ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criatura. Então, se no Antigo Testamento não se podia fazer uma imagem de Deus, porque ninguém jamais havia visto Deus, Paulo vai nos recordar que Cristo é para nós a face de Deus, né? Deus se fez homem em Jesus de Nazaré. Quando Jesus diz a Filipe: quem me vê, vê o Pai. Esse ver, é claro que esse ver é um verbo utilizado com um sentido muito amplo, né? Quem vê o meu agir, quem vê o meu operar, quem escuta a minha palavra. Mas Jesus de Nazaré tinha um rosto, e nesse rosto o humano e o divino se encontravam. De tal maneira que lá pelo 8º século, quando a igreja enfrenta, sobretudo no Oriente, um conflito a respeito das imagens, porque havia um grupo de pessoas que começou a destruir imagens, São João Damasceno faz apelo a essa afirmação do Evangelho e da carta de Paulo, dizendo: olha, não é que nós podemos fazer imagem, nós devemos, porque cada vez que fazemos uma imagem do rosto de Cristo, nós estamos afirmando que nós acreditamos na encarnação do Verbo. Se o Verbo não tivesse se encarnado, nós não conheceríamos o seu rosto. Mas nós fazemos imagens porque ele tinha um rosto. As primeiras imagens, então, é para tentar trazer esse Cristo visivelmente? Seria mais ou menos assim? Exato. Não eram para ser um retrato de Cristo. Até o século VI nós não temos, digamos assim, uma única imagem do rosto de Cristo. Mas era para afirmar que o Verbo se fez carne. Então, já na metade do 2º século, ou melhor, do 3º século, lá pelo ano 230, 250, nós já temos na catacumba de Priscila, em Roma, uma representação da Virgem Maria com o menino. Justamente essa afirmação da maternidade, né, de Maria, mãe de Jesus, é Maria, mãe de Deus, para afirmar a encarnação. Não é tanto para colocar o foco na figura de Maria, mas no fato de que Deus nasceu dela. Quis nascer dela. Então, essa é uma afirmação de cunho teológico, não é uma afirmação de cunho artístico. Isso já dá para entender, então, que a igreja, desde os inícios, utilizou a arte não como decoração, e sim como forma de expressão e de afirmação da verdade revelada em Jesus Cristo. E é muito legal de estar ouvindo isso que o senhor está colocando para nós, porque realmente, poxa, não tem como pensar a fé sem a arte.
Não tem como você pensar, porque senão fica muito abstrato. E a arte, ela não é somente a poesia, a música, tal, ela é a expressão humana. Estou certo? Exato, e se nós lemos o prólogo do Evangelho de João, palavra e imagem no Novo Testamento estão intimamente unidas, porque João afirma explicitamente: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus é a palavra do Pai, mas uma palavra que agora tem carne, tem rosto, tem expressão, de tal maneira que alguns teólogos até chegam a dizer Israel é o povo que ouve, né? Escuta Israel, e os cristãos são o povo que ouve e vê, porque aquela palavra anunciada e pronunciada agora caminha no nosso meio, agora está entre nós. De tal maneira que sim, a fé nunca é algo abstrato, por mais que se refira a algo que é invisível, a fé incide diretamente no cotidiano da nossa vida. E essa tradução da fé em imagem serve para nós como uma mediação, né? Uma mediação visível dessa realidade que é invisível, ninguém vê, mas está presente. Pela ciência da antropologia, nós constatamos que o ser humano, ele é um ser de relação, né? Relação com os homens, com a criação, com tudo aquilo que é criado. Por meio disso, nós podemos dizer então que a imagem é uma necessidade humana? Sim, se a gente for olhar até do ponto de vista filosófico, tudo aquilo que nós temos no nosso cérebro, vamos dizer assim, tudo aquilo que nós conhecemos, isso é a teoria do conhecimento, não é? Certo. Passa pelos sentidos. E sobre os sentidos, a visão tem uma certa primazia, porque a visão nos dá a impressão, né, nos remete à presença. O que eu vejo é experimentado como presente. Agora, se a gente for pensar de um ponto de vista até da psicologia, não é? Nós não desejamos praticamente nada que não conseguimos traduzir em imagem. Tudo aquilo que é desejo é imagem. Então, na nossa relação com o mundo, nós vamos criando imagens, recebendo imagens. E nós, naturalmente, vamos atribuindo sentido, significado para essas imagens. Basta pensar, por exemplo, nos sonhos, né? Os sonhos são profundamente reveladores. Reveladores. Nos ajudam, então, na caminhada. Nos ajudam a entender mais sobre nós mesmos e talvez mais sobre como Deus nos vê e o que Deus quer de nós. Mas é muito difícil interpretar os sonhos. Bem, é difícil até um certo ponto. A dificuldade é proporcional à nossa incapacidade de olhar para nós mesmos. Então, todo ser humano que cultiva uma vida espiritual, uma vida de intimidade com o Senhor, tem mais intimidade consigo mesmo. E o melhor intérprete de um sonho é quem sonha, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Para dar a significação, Exato. Parece que a consciência, ela chama, né, a gente para dar atenção para aquilo. Poxa, será que não é por aqui que foi feito isso, aquilo? Fato. O sonho é uma arte, né? O sonho é uma imagem. Então o sonho é imagem, todo sonho é feito de imagens, e essas imagens manifestam desejos, podem manifestar também dificuldades, frustrações, mas em geral nos revelam quais são as coisas importantes para nós. Dentro da necessidade humana, então, a arte, ela se encontra como uma das, vamos dizer assim, prioridades, porque como o Frei estava dizendo, né, nós não conseguimos pensar nada mais do que consigamos transmitir por estas imagens. Porém, a arte, ela vai além, a arte, ela também, ela chega à música, né? E hoje, nas nossas igrejas, ainda temos muitas e muitas músicas, mas nem sempre na história foram essas músicas, não é, Frei? Sempre foi a música, não exatamente estas músicas. Exato. Toda a ideia... O ser humano, quando ele quer dizer algo muito importante, ele procura utilizar uma forma de falar que saia do ordinário. Então, nós usamos a poesia, e quando é muito solene, a gente canta essa poesia. O que são os salmos? São poesia cantada. Mas se a gente pensar que nós temos um hino nacional, o que é o hino nacional? Uma poesia
cantado. O hino nacional é uma das maiores expressões de amor à pátria, por exemplo. E para manifestar essa expressão de amor à pátria, nós usamos poesia e música. Certo. Quando nós queremos falar com Deus e falar de Deus de maneira solene, nós recorremos ao mesmo expediente. Recorremos à poesia e à música. É claro que essa poesia e essa música são a expressão de uma cultura, né? Cada cultura tem a sua peculiaridade na maneira de expressar a sua fé, a sua espiritualidade, a sua religiosidade. Então, veja bem, através da música e da poesia não só expressamos a nossa fé, também alimentamos a nossa fé. Nós acreditamos conforme rezamos, diz um antigo adágio teológico, né? A lei da oração imprime a lei daquilo que nós acreditamos, mas aí nesse caso é da oração litúrgica, né? Que é profundamente banhada da Sagrada Escritura, e porque ela é profundamente inspirada na Sagrada Escritura, ela está sempre nessa dimensão da revelação. Agora, a arte é sempre uma forma de expressão que de alguma forma nos arranca do cotidiano, vamos dizer assim, né? Há quem diga que a arte não serve para nada, do ponto de vista, vamos dizer assim, pragmático, do interesse. Apesar que hoje a arte também se transformou um meio de ganhar dinheiro, se transformou num mercado e tudo mais, mas nas origens, fazer arte era fazer algo, vamos dizer assim, que do ponto de vista da nossa sobrevivência mais imediata, é completamente desnecessário. Ninguém precisa cantar para viver, ninguém precisa recitar poesia ou pintar um quadro para se manter vivo. Mas é justamente quando o ser humano começa a produzir essas coisas de uma aparente inutilidade, que ele começa a demonstrar a sua abertura para a eternidade. Nós não somos só matéria. Nós somos uma unidade, corpo e alma, não é? Nós somos seres espiritualizados já, mesmo a carne é espiritualizada, o mundo foi criado por Deus. Então, toda vez que nós começamos a utilizar esse tipo de expressão que foge das necessidades mais imediatas, mais concretas, mais terra a terra, a gente já começa a demonstrar como nós estamos profundamente marcados pela eternidade, projetados para a eternidade, chamados à eternidade, como o nosso interior anseia por plenitude, né? Anseia por comunhão, mas uma comunhão que é conosco mesmo, com os outros, com a natureza, mas também aberta para o infinito, para o eterno. Para nós que somos cristãos, para Deus, né? Essa marca do divino em nós naturalmente nos faz levantar os olhos para o céu e projetar a nossa vida numa perspectiva de eternidade. A arte, então, vamos unir ali um pouquinho, tanto da imagem, das pinturas, iconografia, tanto da música, pelo que o senhor está apresentando, é uma porta de transcendência. Isso. A arte pode ser, não toda arte é assim. Não toda a arte. Não é porque a arte que leva a transcender. Porque a função, a arte pode ter múltiplas funções. Certo. Mas ela também pode ser aberta para o transcendente, não é? Quando ela é feita com essa perspectiva, aberta para esse sentimento, ela nos projeta para a eternidade, para a plenitude. Agora, a gente pode também questionar ou lançar uma reflexão a mais. Mesmo quando aparentemente o tema daquela obra de arte não é um tema religioso, não é um tema sagrado, de um modo geral, os artistas, os músicos ou os poetas, são pessoas que nos fazem refletir, por exemplo, sobre o sentido da vida, sobre o nosso desejo de imortalidade, mesmo que não seja do ponto de vista espiritual. Então, a arte, quando é arte, vamos dizer assim, de boa qualidade, ela tem sempre uma abertura que nos projeta para o desejo de plenitude.
ou nos faz questionar sobre o sentido da vida. E quando nós começamos a nos questionar sobre o sentido da vida, naturalmente nós vamos nos perguntar do nosso destino. Para onde vamos? Qual é o sentido disso aqui? Tudo isso tem sentido? Qual será esse sentido? Mesmo quando se você for a uma galeria de arte, ver lá um quadro de um artista cheio de violência, cheio de cores gritantes, onde manifesta talvez um seu inconformismo com o mundo e com as injustiças, nessa própria afirmação já está o desejo de que isso mude, de que isso passe, de que isso seja superado. Então há sempre um respiro para algo de maior, algo de mais pleno. A arte também, ela nos move em direção a um projetar a minha vida, como o senhor está dizendo, projetar as minhas ideias, projetar algo para fora. Podemos dizer então que tudo aquilo que é expresso é resultado do interior do sujeito que faz a arte, ou nós temos algumas falsificações? Não. Veja, tudo aquilo que é expresso, de alguma forma, carrega consigo a marca do sujeito que está exprimindo. Se o sujeito está tentando falsificar, não é? Está querendo dizer algo que ele não acredita, por exemplo, dizer algo que ele não está convencido, ele vai ter que ser muito sofisticado para conseguir negar, porque é muito difícil mentir por linguagem simbólica, né? A linguagem simbólica, que tende a ser a linguagem da arte, ela é uma linguagem aberta, então é muito difícil, digamos assim, mentir. Sobretudo porque quem interpreta, não é? Mesmo que não seja uma pessoa muito estudada, de alguma forma vai captar que falta verdade, que falta inteireza, que aquela intenção não é plena, ou que de repente tem algo de contraditório ali. Então, essa relação entre o que é expressado e a intenção do artista é um tema muito polêmico. Muito polêmico. É porque muitas vezes pode ser que aquele artista foi condicionado a desenvolver tal coisa. Tanto por dinheiro, ou por prestígio, ou por alguma pressão social. Então, por isso que me fica essa dúvida, né? Se isso também é arte ou é uma falsificação dessa arte. Na verdade, aquilo que a gente chama arte hoje, no passado não era compreendido assim. Eu quero dizer, no passado muito remoto, né? Nós meio que mistificamos a pessoa do artista. Nós achamos que o artista é um ser inspirado, é um gênio. E não é? Às vezes sim e às vezes não. Olha só. Nem tudo aquilo que é chamado de arte por aí é arte. E como é que a gente vai ter critério de discernimento? Não é muito fácil, não. Supõe muito estudo, supõe muita sensibilidade. Tem também a questão do gosto. Alguém pode gostar mais disso ou mais daquilo. O que não podemos dizer, por exemplo, que a arte é aquilo que a maioria gosta. Não, porque é mais fácil que a maioria goste de coisas, digamos assim, mais fáceis de serem entendidas. Às vezes a arte é difícil, ela é exigente, porque a verdadeira arte, veja só, enquanto você falava antes me veio essa ideia, né? Alguns autores dizem que a arte é estática. Estática no sentido de que vem de êxtase. Êxtase é aquela experiência que os místicos têm, por exemplo, um sair de si. Mas, na verdade, a gente pode trocar essa palavra estático dizendo a arte, a boa arte, a arte de qualidade nos faz sair de nós mesmos. Como assim? Quando a gente está realmente diante de uma grande obra de arte, naturalmente nós somos colocados em situação de reflexão, de contemplação, né? Seja pela sua beleza, seja pela sua potência comunicativa, pela sua expressão, que pela sua linguagem, uma verdadeira obra de arte tende a nos
fazer sair de nós mesmos para pensar sobre essa beleza, sobre essa expressão, sobre esse significado. E é justamente essa capacidade de entrar em relação com as pessoas, de fazê-las pensar em algo maior do que as suas necessidades de cada dia, que manifesta esse aspecto transcendente da arte, né? Esse aspecto, vamos dizer assim, de unidade com o sagrado. A arte meio que nos eleva, nos tira da condição banal para nos fazer pensar que nós não somos só seres biológicos sem origem nem destino, que dentro de nós existe essa centelha de eternidade. E a arte justamente nos dá esse chacoalhão. Vamos dar um exemplo, né? De repente você ouve uma música e essa música é tão bela que te coloca num estado de espírito que parece que te tira da realidade. Você estava ali preocupado com 1000 coisas, cheio de preocupações, com dúvidas e com inseguranças, e aquela música te arranca desse momento de instabilidade, e por um momento você vê que tudo aquilo é banal, que tudo aquilo é pequeno e que você é maior que isso tudo, né? Essa experiência, de alguma forma, ela é uma experiência de êxtase, né? A gente pode dizer assim, uma experiência estética, porque é com a faculdade dos sentidos, estética. Mas ao mesmo tempo é uma experiência que te faz pensar e lembrar que você é mais do que aquilo que você consegue ver no espelho. Mas aí não entra o princípio do subjetivo? Aquilo é para mim? Tem alguma coisa de objetivo nisso? Tem, porque na verdade essa linguagem é meio que universal. Claro que tem a dimensão do subjetivo, aquilo que fala e que é importante para mim, aquilo que está mais perto da minha cultura, talvez vai ser mais fácil para que eu possa interpretar. Também é verdade que a gente pode desenvolver essa capacidade de interpretação, a nossa sensibilidade pode ser desenvolvida. Ninguém, a menos que você seja um gênio, né, você não nasce cantando, ou pintando, ou fazendo esculturas maravilhosas. Tudo isso é um processo. Sim. Mas usufruir, vamos dizer assim, degustar tudo isso também é um processo. Eu gosto de dizer uma coisa que muita gente não concorda, mas que eu estou convencido. O gosto não se discute, diz o ditado popular. Eu digo exatamente, gosto não se discute, gosto se educa. Gosto não se discute, gosto se educa. Assim, mas isso é uma visão elitista, quer dizer que alguns têm bom gosto e outros não têm bom gosto. Pode até ser isso, mas não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que a gente pode melhorar a nossa percepção das coisas, né? A gente pode aprofundar e saborear sempre com um sentido mais denso cada coisa. E isso é um aprendizado, não é? É um aprendizado. A arte, Frei, ela toca com aquilo que nos é sensível. O senhor já disse isso várias vezes. Toca na nossa sensibilidade. Podemos dizer que aí seja um caminho também para a nossa formação humana, enquanto cidadão, enquanto cristão. Podemos dizer que a arte também é um instrumental, uma ferramenta, já que o senhor disse, né? O gosto, ele não se discute, ele se educa. Então, a arte também pode nos educar para sermos melhores seres humanos? Com certeza. Eu gosto muito de alguns autores que dizem que nós não somos humanos, nós estamos nos humanizando. Que todo o nosso processo de aprendizado, todo o nosso processo de conhecimento, as nossas relações com as pessoas, são oportunidades que nós temos de crescer na consciência de quem nós somos, nas nossas luzes, nas nossas sombras, nas nossas qualidades, nos nossos defeitos. Então, todo o processo de educação é também um processo de humanização. A arte nos ajuda a não só ver, mas a enxergar. Não só a escutar, mas ouvir, ou seja, usar os nossos sentidos de uma maneira aguçada, não é? E quando a gente vai começar a usar os nossos sentidos de uma maneira mais aguçada, nós vamos perceber coisas que os outros não percebem, porque o ouvido foi educado, porque o olhar foi educado. E para a vida espiritual isso é fundamental, porque esse processo de educação exige silêncio e perseverança. E a vida espiritual exige silêncio e perseverança.
Ou seja, o mundo dentro de nós é tão grande quanto o mundo fora de nós. E é só quem realmente acredita nisso que vai investir tempo em estar em silêncio e estar se ouvindo, se questionando e também ouvindo a voz de Deus que fala dentro de nós. Então esse percurso da arte está intimamente ligado com o percurso da oração, porque se trata sempre de desenvolver a nossa capacidade de ver e de ouvir, não é? Veja, Deus fala sempre de muitas maneiras, mas nem todos ouvem, nem todos escutam, não é? A gente vive nas grandes cidades e por causa da poluição da luz à noite, a gente não vê mais as estrelas. Mas, quando a gente tem a oportunidade de ir para o interior, lá onde não tem muita luz, se a gente olha para o céu e vê uma noite sem lua, estrelada, é uma experiência de imensidão. A experiência de estar diante de uma potência enorme, né? Quem criou isso tudo? Quem mantém tudo isso em equilíbrio? Mas essa pergunta supõe uma pessoa que minimamente se conhece, minimamente se frequenta e minimamente se questiona. Outra pessoa pode passar, olhar e dizer assim, que bonito, e continua andando, porque olha e não vê, e não percebe. Mas para alguém mais sensível, essa beleza, ainda que seja uma beleza natural, vamos dizer assim, já é manifestação de uma beleza maior. A beleza que criou essa beleza, percebe? A arte, ela nos deixa num estado de gratuidade. Também, porque a beleza, digamos assim, a beleza não tem preço, não é? Então, diante dessas experiências, que a gente usa a beleza para dizer muita coisa, né? Às vezes uma obra nem é bela em si mesma, mas ela comunica tantas coisas que a gente vê beleza. Pensemos, por exemplo, no Salmo 50, o Salmo de Davi, que é um grande ato penitencial, não é? É um hino de dor, de arrependimento, de sofrimento. A gente não pode falar que tem beleza nisso, porque é a experiência de alguém que cometeu um grande pecado e que agora está tentando se reconciliar com Deus. Objetivamente, o tema é o pecado. Sim. Algo feio, vamos dizer assim. Mas é dito de uma maneira tão sensível, tão cheia de arrependimento e de desejo de integração e de volta de comunhão com o Senhor, que essa coisa feia é dita de uma maneira que é bela. É bela não em si mesma, belo é esse desejo de reconciliação. Bela é o reconhecimento do próprio limite e o desejo de voltar para a graça e para a plenitude. Então, essa expressão que é artística, ela é também gratuita, porque ela é impagável, a gente pode dizer assim, não é? E por que hoje, Frei, nós dificilmente conseguimos fazer essas construções, tanto pelas pinturas, tanto pela própria poesia, pela própria música? O senhor poderia dar, por exemplo, assim, alguns direcionamentos, dizer, foi aqui que nós nos perdemos? Isso é muito complexo, muito delicado como tema, porque uma coisa é a arte. Veja só, se a gente pensar no Ocidente, até o século XIII, a arte era feita dentro da igreja por pessoas da igreja. Geralmente, os músicos eram monges, os pintores eram monges, eram religiosos, eram gente que vivia intimamente na dinâmica da oração, da liturgia, do contato com a palavra de Deus. A partir do nascimento do humanismo, do crescimento da escolástica e depois o renascimento, essa relação entre fé e igreja cristã vai sendo progressivamente fragilizada. E o acento não vai ser mais colocado na expressão da fé da igreja, e sim na expressão do sentimento do sujeito, que podia nem ser um sentimento religioso, né? Então ali a arte e a fé vão tomando rumos sempre mais distantes.
ali talvez seja um momento de ruptura. Mais ou menos em que parte da história nós nos encontramos? Com altos e baixos no final do século XIII, começo do século XIV, mas isso vai se tornar cada vez mais intenso a partir do século XVI, certo. XVII, e aí depois com o Iluminismo as coisas vão tomando outros rumos, e então é um tema muito amplo, a gente falar disso de maneira tão superficial. Sim. É quase um crime, né? Mas poderíamos dizer então que seria esse afastamento do mistério? Eu diria que afastamento do ambiente litúrgico, onde a gente tem a celebração pautada na palavra de Deus. A arte cristã sempre esteve intimamente conectada com a palavra de Deus, mas também com uma consciência da fé enquanto igreja, enquanto coletividade. Igreja, eu digo, não a estrutura, a hierarquia, o corpo místico de Cristo, uma fé vivida em comunidade. Penso que também uma das consequências do racionalismo é que nós fomos progressivamente nos afastando da dimensão física, corporal e também simbólica. E aí a gente começou a querer explicar tudo, não é? De uma maneira muito lógica, filosófica e racional, e com pouca expressão, digamos assim, física, com pouca expressão do corpo, do símbolo. Da interioridade. E também da interioridade. Então tudo se tornou um discurso lógico e racional, mas não mais, e na maior parte das vezes, sem impacto afetivo, sem ressonância afetiva. Porque a afetividade tem a ver com a corporeidade, com o nosso estar no mundo, né? Com a nossa capacidade de sentir, de experimentar. Então, acho que a gente foi se perdendo sempre mais aí. Então, qual que é o risco que a gente vê hoje? Ou a gente tem alguns tipos de arte que são extremamente racionais, só para uma elite cultural, ou a gente tem um tipo de arte que é excessivamente abandonada aos sentidos, sem uma orientação mais transcendente. Então, é difícil encontrar casamentos felizes entre um discurso que seja lógico, racional, mas também afetivamente relevante. Talvez porque o racionalismo ele fecha muito nessa objetividade, né? E exclui um pouco desse subjetivo que o senhor trazia também com a arte. Né? E talvez porque o racionalismo tem uma certa arrogância. Ele tem a pretensão de explicar tudo. E quando a gente explica tudo, ou quer explicar tudo, a gente meio que vai violentando a realidade. Porque para um cristão, tudo que existe foi criado por Deus. Então tudo carrega uma aura de mistério. Você não esgota o mistério. Né? Você não esvazia o mistério. Porque o mistério é sempre grávido de plenitude. Olha que lindo isso. Não é? Exato. O mistério é grávido de plenitude. Exato. Então, um tipo de linguagem que queira, digamos assim, explicar até o final é sempre um tipo de linguagem que vai diminuir o tamanho das coisas. Mas as coisas continuam sendo grandes, apesar da nossa tentativa de reduzi-las a um discurso racional, lógico, abstrato. Mas isso dentro do Ocidente. E no Oriente? Bem, de um modo geral, o Oriente não se deixou seduzir com a mesma facilidade pelo racionalismo. Não é? O Oriente consegue ainda, não vamos idealizar o Oriente, mas sob tantos aspectos, o Oriente ainda carrega um maior respeito pelo simbólico, não é? Pelo artístico. Então, até os dias de hoje. Até os dias de hoje. No Ocidente isso também permaneceu, mas muito marginal, vamos dizer assim. Quase como cultura de resistência, às vezes. Não é? Você pensa, o canto gregoriano existe ainda, mas relegado quase que aos mosteiros. Certo tipo de arte sacra existe ainda, está reaparecendo, está ressurgindo talvez, mas por muito tempo viveu na marginalidade. Não é? Não foi completamente excluída, mas foi muito subestimada. Dentro do nosso caminhar teológico, sempre nós somos exortados a, quando estivermos nas paróquias, nas igrejas, formos mexer com alguma construção ou reforma tal, para nós prezarmos pelos ícones, pelas imagens, porque
vamos falar a verdade, hoje as nossas igrejas estão ficando vazias de ícones, de pinturas, até mesmo os vitrais, né? Que antes também eram como que sinais evangelizadores, hoje estão se perdendo. Como que nós podemos fazer essa redescoberta, Frei? Penso que a redescoberta passa pelo estudo, sobretudo para quem é padre, para quem é animador de uma paróquia, de uma comunidade. É preciso estudar, é preciso ler, é preciso conhecer a nossa história, né? A história da arte cristã. Mas, sobretudo, é preciso vencer a tentação de querer estar na moda. Porque, de um modo geral, o que eu tenho experimentado é que em muitos lugares chamam o arquiteto mais famoso, o arquiteto mais badalado, e com todo respeito, uma igreja e os objetos litúrgicos e de arte que estão ali estão ali para celebrar a fé e para ajudar as pessoas a celebrar a fé. Então é muito difícil que um arquiteto que não seja um homem ou uma mulher de fé consigam produzir uma forma, um ambiente que não só afirme a fé daquela comunidade, mas como também ajude aquela comunidade a celebrar. De um modo geral, existe uma tendência na arquitetura contemporânea de fazer só ambientes minimalistas, linhas retas e ambientes com o mínimo possível. Então, tudo meio pintado de branco ou de um cinza claro, com grandes vazios. Um ambiente grande e vazio e todo branco é uma geladeira. E a fé é tudo menos uma geladeira. Sim, a fé é a expressão do amor e da presença de Deus, que é amor entre nós. Então uma igreja precisa ser um ambiente acolhedor, mas também um ambiente que nos leve à comunhão com o transcendente, então que nos convide a elevar o espírito. Uma igreja é bela quando ela ajuda a comunidade a expressar a sua fé. E isso não se faz num ambiente vazio, né? O ser humano tem necessidade de expressão e de comunicação. Então, um ambiente vazio pode ser a expressão de um racionalista, mas nunca vai ser a expressão do povo de Deus, porque, graças a Deus, o povo não é racionalista. Certo. Racionalista é uma certa elite, racionalistas são os padres que dão muito valor à filosofia, talvez, mas o povo de Deus não. O povo de Deus quer entrar num ambiente onde ele se sinta acolhido, onde ele possa ver a sua fé celebrada e alimentar a sua fé através da celebração em um ambiente que afirme a fé, que sustente a fé e que celebre a fé. Isso talvez por conta de uma praticidade, que se queiram construir templos assim, para caber mais gente, para... Bem, as motivações são muitas. De um modo geral, o compromisso do arquiteto é de manter o seu nome, não é? Infelizmente é um pouco assim. Todo arquiteto quer fazer obras para ficarem para a posteridade. Nosso compromisso não deve ser esse, não é? Porque uma igreja pode ser muito moderna, muito avançada e terrivelmente, vamos dizer assim, inapropriada para a celebração. Então talvez aquela obra será capa de revistas de arquitetura, mas o povo que vai ali não vai conseguir rezar. Nosso objetivo não pode ser capa de revista de arquitetura. Sim. Não é? O objetivo do templo é manifestar a fé da igreja que celebra ali. E uma pergunta, uma curiosidade, na verdade, que nós sempre entendemos que o centro ali do presbitério, né, de toda a celebração, é o altar. Sim. E quando as coisas são mais chamativas do que o altar? Então, problema. Problema. Tudo deve convergir no altar, né? O altar é o centro de todas as ações na liturgia. Não é uma mesa qualquer. Não é uma mesa qualquer. Sem deixar de ser uma mesa, porque a Eucaristia tem uma dimensão de banquete, o altar também é o lugar do sacrifício. O altar é o Gólgota, se a gente quer, não é, do ponto de vista teológico. Tanto é a mesa da ceia, como é o Gólgota, porque a ceia que é celebrada é memória da Páscoa de Cristo, da paixão, morte e ressurreição. Também não é só o túmulo, porque é a pedra da ressurreição sob esse aspecto.
Então é o lugar para onde todos os olhares precisam naturalmente convergir, né? Então a arquitetura das igrejas antigas fazia isso naturalmente. O altar era o centro do edifício. Você entrava pela porta de entrada e imediatamente o teu olhar era conduzido para o altar, porque ali é o centro, né, das ações litúrgicas. E se não for assim, aí o edifício, ao invés de nos ajudar a rezar, provavelmente ele vai nos distrair, ele vai nos, sei lá, tirar o foco das nossas atenções, não é? E nesse sentido, então, a arte está ela é um serviço, ela é uma auxiliar, podemos assim dizer. Sim, e esse é um grande problema hoje, né? Dificilmente os arquitetos querem estar porque os arquitetos se entendem como artistas. Dificilmente os artistas querem estar porque boa parte dos pintores que pintam igrejas não são necessariamente pessoas que conhecem a liturgia. Podem até ser pessoas de fé, mas que têm uma fé muito, vamos dizer assim, pessoal, muito subjetiva ou intimista, ao passo que quem faz arte para o culto, ou arquitetura para o culto, precisa conhecer profundamente a liturgia que ali é celebrada e, preferentemente, acreditar no mistério que ali é celebrado. Sem isso, será muito difícil que aquele espaço consiga ajudar a comunidade a celebrar a sua fé. E também, como nós estamos dizendo, a arte ela tem que levar para algo a mais. Ela não pode fechar em si própria. E no caso, dentro do templo, como nós já estamos falando, dentro da igreja, ela tem que convergir, então, para a liturgia. Exato. Ela está a serviço da Sagrada Escritura, está a serviço da liturgia, e se não for nessa linha, a gente começa a ter problemas, né? Dificuldades, assim. E quando nós colocamos a arte como, estamos dizendo, auxiliar, ela perde vamos dizer assim, uma autonomia, perde a sua vida por si própria ou não? Não, eu não acredito. Há pessoas que vão discutir de outra maneira, mas eu acho que querer dizer que a arte é a expressão da subjetividade do artista é também submeter a arte vamos dizer assim, a pretensão do artista, né? Ao autoritarismo do artista. Por que o artista não pode estar a serviço de? Quem disse que estar a serviço é algo negativo? Não é? Nós parece que uma característica da nossa sociedade é um certo individualismo, um certo intimismo e quase um certo narcisismo, onde o artista produz algo para ser exaltado por ele mesmo. Sim, sim. Então, isso também é completamente questionável, é igualmente condenável, e eu não vejo nenhum problema em utilizar a arte a serviço de. Se a gente pegar uma grande expressão como o Carnaval do Rio de Janeiro, e a gente pode dizer que, porque já não sou eu que estou dizendo isso, outros disseram, né, que o Carnaval é uma espécie de ópera dos nossos tempos. Né? Tirando a parte do que pode ser mais vulgar ou qualquer coisa disso, o que a gente vê ali? Grandes expressões, as alegorias, não é? São verdadeiras obras de arte, não é? Com multiplicidade de cores e formas, uma criatividade tremenda, e está tudo a serviço de algo bastante específico. No fim das contas, aquilo é uma competição também. Sim. Então está tudo a serviço de uma competição, mas também a serviço de um samba enredo que também tem um tema, percebe? Então essa pretensão de uma arte sem vínculos, sem ser subserviente a nada, é uma idealização, é uma abstração e é um subjetivismo sob certo aspecto. Pode ser respeitado, pode existir sem dúvida, mas não pode ser imposto como única forma de interpretar a função da arte, que é um tema muito discutido sempre, né? Tá vendo, meu querido irmão, minha querida irmã? Nem tudo é arte, E aqui com o Frei nós estamos discernindo essa questão da arte sacra e como que realmente a arte pode nos elevar ao sagrado. E algo muito bonito da arte é que ela comunica. E mais interessante, mais notável é quando ela comunica esta vida. E a pergunta que eu faço assim para o Frei é por que São Francisco de Assis ele foi tocado também, vamos dizer, por um lado artístico sacro, que é o crucifixo de São Damião.
seja aquele crucifixo falando de um modo externamente ou implicando nele uma voz interior, também Francisco de Assis foi tocado pela arte. Uhum. Penso que Francisco seja um exemplo bastante claro dessa pessoa com uma sensibilidade muito desenvolvida. Quando Francisco, é preciso contextualizar que quando Francisco tem essa experiência diante do crucifixo, ele passou quase um ano nos bosques e nas grutas, e até numa gruta que existe ali nas redondezas da Capela de São Damião, num processo de crise enorme de discernimento, o que ele faria da vida, perguntando: Senhor, o que queres que eu faça? De tal maneira que essa experiência diante do crucifixo é o ponto de chegada também de uma longa busca, e nem é o ponto de chegada no sentido que é um dos pontos importantes, numa longa busca, numa longa empreitada de esclarecimento e de discernimento. Essa experiência de silêncio, de retiro, né, nas grutas, também é uma experiência de aguçar os sentidos, seja o ouvido que a visão. De tal maneira que Francisco é um homem muito sensível, essa sensibilidade foi aguçada através da sua capacidade de discernimento, de fazer silêncio. E a arte está na vida de São Francisco de várias maneiras, não só nessa experiência do crucifixo. Aquela cena bem conhecida, quando ele tira todas as vestes e coloca diante do Pai para dizer que ele renuncia à herança, é por si só a gente pode dizer assim, uma expressão cênica, teatral, se a gente quiser, extraordinária. Ele não só falou para o Pai que não queria, ele disse com todas as forças do seu ser, com uma expressão física. Depois a gente sabe também que Francisco compôs inúmeros hinos e poesias e compôs música. O Cântico das Criaturas é uma música, é um cântico, né? O Audite Poverello, Ouvi Pobrezinhas, foi uma música. Então Francisco, a gente pode dizer assim, era um homem extremamente sensível, e a arte fazia parte, inclusive, da evangelização. Ele dizia aos frades: quando vocês terminarem uma pregação, faça com que as pessoas cantem. Porque se elas cantarem, elas vão ser tocadas na sua afetividade, na sua intimidade. E aí elas não vão esquecer. Olha só. E veja, então, séculos atrás, Francisco dizia aquilo que os neurocientistas dizem hoje. Que quando a gente aprende algo e nesse aprendizado está envolvida a nossa dimensão afetiva, nós tendemos a não esquecer. Que incrível! A fazer memória daquilo que vivemos, que experimentamos. Francisco, então, ele vive também a sua espiritualidade com a arte. E essas dimensões eu não tinha parado para pensar, não, Frei. Que bom que o senhor está trazendo também esses outros elementos da vida de São Francisco. E ainda hoje, nós franciscanos cultivamos uma certa arte. Eu costumo brincar que os franciscanos, já no século XIII, logo depois da morte de São Francisco, eram ótimos publicitários. Publicitários? Por quê? Porque as igrejas franciscanas, na verdade, todas as igrejas da época eram assim, todas revestidas de pintura. Essa ideia de uma igreja vazia e sem pintura é coisa de épocas posteriores. Durante todo o primeiro milênio, até século XIII, por aí, nas paredes das igrejas, eu digo paredes, todas as paredes, né? Elas eram revestidas de pinturas, e não era decoração, eram ilustrações da Sagrada Escritura. Na nave da igreja, para recordar as cenas da Sagrada Escritura, mas na zona ao redor do altar, eram sempre cenas para dizer que o Senhor está presente. Por exemplo, o Cristo do Apocalipse, ou a transfiguração do Senhor, todas as cenas que dizem: Ele está aqui, Ele está vivo e ressuscitado no nosso meio. E os franciscanos continuaram essa tradição e, inclusive, ajudaram a divulgar, digamos assim, vamos colocar entre parênteses, uma nova forma de representar o crucificado. No Ocidente, até o século XIII, Cristo era representado sempre com os olhos abertos na cruz. Morto e já ressuscitado. Mas, naquele período do século XII e XIII, começa a surgir uma nova sensibilidade com relação à humanidade de Cristo. E
os franciscanos começam a encomendar grandes cruzes pintadas com o Cristo com os olhos fechados, o chamado Cristo da Paixão. E essas cruzes, elas estavam intimamente associadas à pregação. E por isso que eu falo da publicidade. Boa parte das pregações eram explicar essas pinturas, explicar esses crucifixos para ajudar as pessoas não só a acreditar, mas visualizar aquilo que era pregado. Nossa, né? mas só pelo olho aberto, olho fechado, já temos uma mudança teológica? Tem uma mudança teológica, porque é uma representação do Cristo morto na cruz para quem observa, né? E sobretudo naquela realidade histórica específica, o Cristo morto na cruz era uma forma de tocar a sensibilidade das pessoas simples, porque as pessoas diziam, nossa, ele sofreu como eu, ele foi perseguido ou ele foi injustiçado, ele sabe o que é a dor, ele entende a minha dor, porque ele também experimentou a dor. Então, se tem essa mudança também para ajudar as pessoas a terem uma relação com a humanidade de Cristo. Ele não é só Deus, ele é Deus que se fez homem. Então ele sabe o que é a dor, ele sabe o que é o sofrimento, ele sabe o que é o frio e a fome, ele soube o que é a injustiça, a incompreensão e a traição. De tal maneira que representar o Cristo com os olhos fechados era ajudar as pessoas a perceber essa proximidade de Deus na história humana. E até nos dias de hoje, quando nós vamos ver na liturgia, quando é que o povo vem mais para a igreja? Na sexta-feira da Paixão, que não tem a missa, durante o tempo quaresmal, na Via Sacra que tem na rua, porque realmente é isso, é o lado humano, é o lado do sofrimento. Mas quando a gente toca na parte da ressurreição, daquilo que é mais divino, parece que, por ser mais difícil de ser compreensível, a gente meio que fica, não sei se desconfiando, mas não dá muito crédito, né, quanto a essa diferença para a humanidade, por exemplo, de Cristo. Mas eu tenho a impressão que isso se deve ao fato de que também nós insistimos pouco sobre a vitória da vida sobre a morte. Quer dizer, talvez hoje o discurso seja diferente, mas nos últimos séculos nós tendíamos a anunciar sobretudo essa dimensão de sofrimento, de compaixão, de aceitar o sofrimento, de aceitar as dores. Então eu penso que essa virada, digamos, depende muito da pregação, da nossa insistência de que a morte não é o fim, que a morte é uma passagem para a eternidade, de que nós celebramos o Cristo vivo, glorioso e ressuscitado. Não é que isso estava ausente, mas talvez fosse menos evidenciado. Então essa dimensão, eu penso assim, as pessoas são muito boas, elas são muito sensíveis, e então elas são muito acolhedoras da mensagem que é transmitida. Então eu penso que essa acentuação no sofrimento, no discurso do clero, gerou nas pessoas também esse tipo de reação. É um outro ponto de vista que... Eu penso que, de um modo geral, as pessoas veem a igreja com muita atenção, com muita sede, não é? E aí a nossa responsabilidade é muito grande de oferecer o melhor da teologia, da fé e da esperança, não é? Para que o povo entenda essa presença do ressuscitado na nossa vida, mesmo nas contrariedades. E que a função da fé não é pedir que as pessoas se submetam às injustiças. Nada disso. A injustiça precisa ser enfrentada, precisa ser eliminada. Ela não é da vontade de Deus. Então essa capacidade de observar e de pontuar que a vontade de Deus é o que a gente lê lá em João 10:10, não é? Eu vim para que todos tenham vida e tenham vida em abundância. E nessa parte também que o senhor diz sobre a evangelização que era feita pelas imagens nas paredes, seria também esse caráter simples da pregação, porque o povo muitas vezes não sabia ler. Então, como que lia a história por meio dessas imagens. Então, os franciscanos conservando também essas igrejas com esses ícones, com essas pinturas, também então fazia essa pregação continuar acontecendo de forma simples. Sim, veja só, a situação é um pouquinho diferente no século XIII, mas lá nas origens do cristianismo, se a gente for olhar lá sobretudo dessas expressões das igrejas pintadas, então vamos falar do começo do quarto século em diante,
o número das pessoas que não sabia ler era altíssimo. E se a gente for no final do primeiro milênio, lá pelo 8º, 9º século, nem os nobres sabiam ler. Saber ler era algo de uma pequena casta, como, por exemplo, os monges copistas, algo assim. Então, a alfabetização da maioria das pessoas é uma coisa relativamente recente na nossa história. Mas eu penso que a gente não pode reduzir a função da arte apenas de ilustração. Não está ali só para ilustrar a fé, está ali também para celebrar a fé. Isso é muito mais do que ilustrar. Aquilo que eu disse a respeito das imagens na zona do altar, não é? A imagem do Cristo do Apocalipse estava ali não só para ilustrar, estava ali para celebrar a presença. Cristo está realmente vivo no sacramento celebrado ali, mas a pintura torna visível aquela realidade que é invisível. Então tem uma função que a gente pode dizer assim de trazer presente, essa função de presentificação. Nossa, que palavra! uma palavra enorme para dizer assim, vamos ajudar os nossos sentidos a perceber aquilo que está acontecendo ainda que nós não vejamos. Né? Presentificação, trazer presente. Não é que a arte traz presente, mas ela mostra aquilo que já está presente. Isso é o caráter do símbolo. Esse é um caráter simbólico, exatamente. O senhor poderia falar um pouquinho ali, rapidinho, do símbolo? Para a gente só compreender, porque a gente fala, isso é o símbolo, isso é o símbolo. Símbolo, se a gente for resumir de uma maneira muito simples, é sempre uma imagem que traz presente para nós uma outra realidade. Então, por exemplo, vou citar um exemplo de São Francisco. Alguns agiógrafos, os biógrafos de São Francisco diziam assim: quando Francisco andava pelos caminhos, ele não queria pisar nas pedras, porque ele lembrava daquele que disse que a pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se a pedra angular. Essa é uma mentalidade simbólica, porque quando Francisco olhava a pedra, ele não via mais a pedra, ele via aquele que disse, eu sou a pedra. Poxa vida. Percebe? Então a pedra meio que desaparece e ele vê ali a presença de Cristo naquela pedra. Então ele não quer pisar a pedra, porque a pedra para ele se tornou um símbolo. Não é? Sob esse aspecto, a gente poderia dizer que a Eucaristia tem essa dimensão simbólica, porque a gente vê o pão, mas sabe que é a carne. Vê o vinho, mas sabe que é o sangue. Nesse caso, porém, o símbolo ganha força por causa da proclamação da palavra e da ação do Espírito Santo invocada sobre estes símbolos, né? Então é um símbolo que a gente poderia brincar assim, né? Fazer essa analogia. É um símbolo que vem com o selo de qualidade do Espírito Santo, que nos garante que é realmente aquilo que significa, né? E sempre envolve um fato acontecido. De um modo geral, sim. De modo geral, sim. Mas a gente talvez poderia dizer até que uma fotografia de alguém da nossa família que já faleceu pode ser simbólica para nós. Fato. Né? Ou, de repente, um objeto. Vamos supor, você ganhou uma caneta do seu avô. O seu avô faleceu. Cada vez que você olha para aquela caneta, você pode até conversar com a caneta. Você não está conversando com a caneta, você está conversando com o seu avô. Nossa. Que aquela caneta traz presente. Então, isso tem uma força muito grande. Então, essa caneta, ela assume para você uma dimensão simbólica. Porque o símbolo não existe por si mesmo, né? O símbolo só existe onde tem um ser humano que dá significado às coisas. Então, aquela que era uma caneta banal, para você já não é mais uma caneta banal, é um símbolo, né, da presença do seu avô. Frei, nossa conversa está muito boa, muito boa mesmo. Mas eu vou pedir para você, então, agora nesses finalmente, nos colocar uma mensagem de como viver essa arte no nosso tempo, na nossa modernidade, com aquilo que ouvimos, com aquilo que vemos, para nos elevar ao sagrado. Eu penso que é fundamental que a gente consiga encontrar no dia a dia, mesmo na correria do dia a dia, tempo para fazer silêncio. A palavra de Deus precisa do silêncio para poder penetrar no nosso coração.
A beleza da arte precisa de silêncio para penetrar no nosso coração, para a gente poder crescer na relação com Deus. É preciso se conceder essas experiências do silêncio, porque o Espírito Santo, ele é um sopro. E porque ele é um sopro, se nós não estivermos em silêncio, nós não ouvimos, nós não percebemos. Então, cultivar a capacidade de fazer silêncio é cultivar a capacidade de estar presente a nós mesmos. Se nós não estamos presentes dentro de nós, estamos sempre fora, correndo para lá, correndo para cá, provavelmente nós não vamos ouvir esse sopro do Espírito que fala dentro de nós, que nos convida a perceber a sua presença. Então a arte está a serviço disso, a beleza está a serviço disso, a liturgia também tem uma dimensão de servir a isso, mas da mesma forma que Jesus fala lá na parábola, não é? A semente germina e cresce onde ela encontra terra boa. Que terra boa é essa? É um coração onde há silêncio. Se tem muita pedra, muito barulho, muito rochedo, essa semente não pode germinar. Poxa vida, eu estou edificado com a nossa conversa. Espero que cada irmão, cada irmã que esteve aqui conectado também, você mesmo que está nos ouvindo, tenha não só aprendido, mas também tenha trazido para o seu interior esta partilha que o Frei aqui nos fez sobre a arte ter o poder de nos elevar ao sagrado. Frei, muito obrigado pela sua participação, por ter aceito o convite de estar aqui no Cappuccino Cast. Obrigado, Frei, obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade. Eu desejo a todos um despertar, né, para essa dimensão da beleza, do sagrado e para a importância do silêncio. E muito obrigado pela paciência em ouvir. Imagina. Paz e bem. Paz e bem. E assim, meu querido irmão, minha querida irmã, nós concluímos esse nosso episódio A Arte nos Eleva ao Sagrado. E eu espero você aqui no próximo episódio do nosso Cappuccino Cast. Que Deus te abençoe. Tenha você, então, esse despertar, esta sensibilidade para a arte também te elevar ao sagrado. Paz e bem. Paz e bem.